O que está acontecendo, pessoal? Aqui é Alex Hormozzi, fundador e CEO da Acquisition.com. Temos um portfólio de empresas. Nós trabalhamos com empresas que têm, no mínimo, entre 3 a 10 milhões de dólares por ano em receita e as ajudamos a escalar e sair em 3 a 5 anos para que nunca precisem ganhar outro dólar novamente. Você só deve ficar rico uma vez. Esse é o nosso lema. Para todos os outros que estão abaixo de 3 milhões ou 10 milhões de dólares em receita, estou fazendo todos esses treinamentos de graça para, com sorte, levá-los a esse ponto para que possamos potencialmente trabalhar juntos. E no mínimo, se você não estiver lá, então apenas aproveite de graça. Eu só quero que todos sejam ricos, e digo isso sinceramente. Então, o segundo componente, este é o segundo componente de criar ofertas que irão converter e te fazer ganhar dinheiro. Tá certo? Isso é o que nos ajudou, sabe, a fazer 120, eu acho, neste ponto, milhões em vendas em várias entidades que temos. E assim é cobrar o que vale. Então, meu último vídeo falou sobre encontrar um público faminto que você pode encontrar em acquisition.com, mas e isso está sobre o treinamento de ofertas. Este é, obviamente, a oferta número 2, cobrar o que vale, certo? Então, a oferta pode não estar convertendo primeiro porque você pode estar no mercado errado, mas também pode não estar convertendo se você estiver no mercado certo porque você pode estar no preço errado, certo? Então, este é um componente realmente importante para fazer algo dar dinheiro, certo? Se você não cobrar nada por algo, provavelmente não ganhará dinheiro com isso, certo? E aqui está como escolher o preço certo. Certo? Então, há alguns componentes para isso. Um vai ser a discrepância entre preço e valor. Então, é entender como isso funciona no geral. O próximo será o ciclo virtuoso de precificação, que é um dos meus conceitos favoritos para explicar às pessoas, porque foi algo que mudou muito minha percepção na vida. Então, entender a correlação entre preço e valor percebido. Certo? Então, vamos começar com a discrepância entre preço e valor. Certo? Então, eu tenho este pequeno gráfico aqui, e a razão pela qual isso é tão importante entender é que sempre que você tem serviços ou produtos ou qualquer coisa, as pessoas compram inerentemente porque acreditam que o valor que estão recebendo é superior ao preço, certo? É assim que as pessoas tomam decisões de compra, certo? A questão é que eles continuarão a comprar de você enquanto essa discrepância entre preço e valor existir, certo? Aqui está o preço, aqui está o valor, certo? E assim, enquanto o valor permanecer acima do preço, eles estão felizes, certo? Agora, aqui está a questão, e é aqui que você para de conseguir clientes ou pessoas, sabe, compraram de você uma vez e não querem comprar de novo, é o momento em que esse valor cai abaixo ou iguala ao seu preço. Então esse é o ponto de cancelamento ou o ponto sem retorno. Então, se você está em um negócio de receita recorrente, seria um ponto de cancelamento. Se você está vendendo produtos físicos ou serviços únicos, então eles não vão indicar pessoas e não vão querer fazer negócios com você novamente, certo? E a questão é que a maioria das empresas, acredite ou não, está realmente abaixo dessa linha. E assim, eles realmente só conseguem fazer uma venda por cliente e nunca conseguem fazer outra venda novamente, o que impacta massivamente o negócio. É por isso que a maioria das empresas não ganha dinheiro. Eles sempre têm que encontrar novos clientes porque o produto existente deles não é tão bom. E vou ser realmente honesto com você por um segundo. Muitas vezes eu converso com donos de empresas e eles dizem: somos tão bons no que fazemos, só não conseguimos encontrar clientes. A realidade é que você provavelmente não é tão bom. Você provavelmente é medíocre. Provavelmente você é mediano. E a questão é que ser mediano te coloca aqui ou abaixo. E para conseguir negócios recorrentes, você não pode ser apenas tipo acima da média. Você precisa ser excepcional, você precisa ser notável, você precisa ser tão bom que as pessoas falem de você. E isso é difícil de fazer. E é por isso que a maioria das pessoas não ganha dinheiro e tudo bem. E é por isso que você está aqui aprendendo e melhorando, certo? Então, discrepância entre preço e valor. Compreender este conceito em termos de quanto valor você precisa fornecer será fundamental para garantir que nosso preço funcione. Então, há duas maneiras de melhorar essa discrepância. Uma é que você pode baixar o seu preço, certo? O que é um caminho certo para o fracasso. A outra maneira é aumentar o seu valor, certo? Que é sempre o caminho que, quando estou trabalhando com um negócio, é isso que estou tentando fazer. Estou tentando descobrir maneiras de aumentar o valor e, mais importante, o valor percebido do produto ou serviços para os clientes e potenciais clientes, para que eles estejam mais dispostos a pagar uma taxa mais alta. E então, parte disso será especializar-se. Parte disso vai ser posicionar a oferta e reverter o risco e todo esse tipo de coisa, que vamos abordar em alguns dos vídeos futuros, certo? E então, como eu disse, número 1 é que você pode baixar o preço. Número 2 é que você pode aumentar o valor, que é, obviamente, o que queremos fazer, certo? Então vamos entrar nisso, certo? Então esse é o jeito difícil e o jeito fácil é aumentar o valor. Certo? Mas lembre-se, você só pode descer até zero, mas pode subir infinitamente na outra direção para o valor, que é um dos pontos-chave. E este é um que eu lembro. Eu estava comendo um hambúrguer quando era criança, quando eu trabalhava em uma loja de smoothies. E um dos colegas de trabalho me chamou de lado, ele disse: cara, olha isso. E ele estava lendo uma revista, porque quando as revistas existiam. E ele disse: olha, esse cara comprou um hambúrguer de 50 mil dólares. E eu estava entrando com o meu hambúrguer da loja ao lado que comprei por 13 dólares, certo? E ele disse: ele pagou 50 mil dólares por um hambúrguer. E eu me lembro de pensar comigo mesmo. Eu estava tipo: como alguém pode pagar 50 mil dólares por um hambúrguer? Isso é loucura. Então eu perguntei a ele, eu disse: o que esse cara faz? Ele disse: aparentemente ele é um cara de fundo de hedge, um cara de finanças. E ele fez, não consigo lembrar qual era o número, mas acho que ele fez tipo 20 ou 30 milhões de dólares em um ano, o que eles disseram no artigo. E a razão pela qual isso foi tão interessante pra mim foi que percebi que você poderia ir infinitamente alto na outra direção, mas só poderia descer até zero. Porque pra mim, na época, acredite ou não, comprar um hambúrguer de 13 dólares com um salário de 6 dólares e 75 centavos por hora era dar 2 horas da minha vida pra conseguir essa quantia de dinheiro.
pra ele com 20 milhões de dólares por ano, ele estava ganhando, sabe, seja lá o que fosse, 25 mil por hora, seja qual for a matemática, certo? Ou ele pode ter feito 50. Não importa, eu lembro que ele estava ganhando 25 mil por hora. E assim, levou 2 horas do tempo dele pra pagar por esse hambúrguer de 50 mil dólares, e levou 2 horas do meu tempo pra pagar pelo meu hambúrguer de 13 dólares, e foi então que percebi que essa compra era realmente equivalente pra nós dois. E foi isso que me mostrou o poder do preço, é que, meu Deus, há algumas pessoas que poderiam ir infinitamente alto na outra direção, mas eu só posso ir até zero, certo? E esse foi um momento de quebra de crença enorme pra mim em entender a discrepância entre preço e valor, certo? E o objetivo é que eles comprem uma quantidade tremenda de valor com desconto. Esse é sempre o objetivo, é que você está vendendo dólares com desconto, certo? Dólares com desconto. Essa é a ideia, é que eles têm que sentir que seus dólares vão ter o melhor retorno sobre o seu, entre aspas, investimento de gasto. O dinheiro que eles ganharam com tanto esforço vai ser com você porque eles obtêm muito mais por dólar. Não quantos dólares eles gastam, mas por dólar eles vão obter mais do que em qualquer outro lugar, certo? Então, a discrepância entre preço e valor, o objetivo é aumentar o valor. É por isso que isso é tão importante, certo? Então, o número 2 é o ciclo virtuoso do preço. Então, isso é o que a maioria das pessoas faz quando está tentando decidir sobre o preço para o seu negócio. Elas olham para o mercado. Eles veem o que mais todos estão oferecendo. Eles pegam a média. Eles vão um pouco abaixo para, entre aspas, permanecer competitivos. Eles oferecem o que a concorrência oferece com, entre aspas, um pouco mais. E acabam com uma proposta de valor de mais por menos. Isso é o que você não quer fazer. Isso é o que todos fazem. É por isso que todos estão quebrados. Então pare de olhar para eles. Cada um desses concorrentes que você está observando é pobre. Então esse é o grande segredo. Posso te dizer, tendo falado com tantos donos de negócios que aparentam de uma certa forma, que se apresentam de uma certa forma, a maioria das pessoas está quebrada, certo? Então não os modele, não os copie. Faça algo diferente, faça do seu jeito. Use seu próprio cérebro, certo? Então, isso é o que eu considero o ciclo vicioso do preço, certo? Porque ao fazer isso, tudo o que você precisa fazer ao longo do tempo é repetir o passo 5 e 6. Você tenta oferecer um pouco mais por um pouco menos, um pouco mais por um pouco menos, até que, eventualmente, você esteja dando tudo por nada e não consiga ganhar dinheiro e se pergunta por que não é bem sucedido, certo? O ponto aqui é que quando você precifica dessa forma, está precificando para a eficiência do mercado, certo? Isso é o que, você sabe, eles falam em mercados perfeitos e economia é o preço para pessoas que não são concorrentes sofisticados, eles continuarão a fazer esse mesmo processo, como eu acabei de dizer. Provavelmente vão fazer um pouco mais por um pouco menos, repetidamente, até que eventualmente quase não haja lucro no negócio, certo? E então esse verde é o seu lucro. O vermelho é o custo fixo, porque você foi forçado a entrar nessa categoria de todos, o que te obriga a competir no preço, o que te derruba, o que significa que praticamente todo mundo acaba saindo do negócio, ou fica apenas um pouco acima da linha d'água todo mês, apenas se mantendo um pouco acima da linha d'água e se perguntando quando aquela virada vai chegar, e ela nunca chega porque eles não conseguem fazer melhor. Eles têm que fazer de forma diferente. Então, é assim que o ciclo virtuoso de preço se parece, certo? Então, virtuoso versus ciclo vicioso. Então, para seus clientes. Se você diminui o preço, você diminui o investimento emocional deles. Você diminui o valor percebido do seu produto. Você diminui os resultados deles, porque você diminuiu o preço, porque eles não estão tão investidos. Você aumenta a exigência desses clientes. Vou te dizer, as pessoas que pagam menos são as que mais dão dor de cabeça e a receita por cliente para cumprimento diminui. Então, este é o lado perigoso do preço. Agora, o lado virtuoso é que se você aumenta o preço, você aumenta o investimento emocional deles, aumenta o valor percebido do que você faz e, por extensão, você aumenta os resultados. Você diminui a exigência das pessoas que você tem e aumenta a receita por atendimento por cliente. O que quero dizer com isso é que, como eles pagam mais, você pode literalmente gastar mais dinheiro para lhes proporcionar uma experiência excepcional e garantir que obtenham os resultados que desejam, o que aumenta o valor percebido por eles, e é por isso que isso é um ciclo virtuoso. Isso é um círculo. Provavelmente eu deveria desenhá-lo como um círculo da próxima vez. Eu farei isso, mas é um círculo que se autoalimenta e é um volante, certo? Essa é a beleza do preço virtuoso. Vicioso é o volante na direção errada que está trabalhando contra você, certo? Mas deixe-me mostrar como isso se parece para o seu negócio, certo? Então, para o seu negócio, se você diminuir seu preço, você diminui seu lucro, você diminui o valor percebido de si mesmo. Você pensa, cara, eu sou apenas uma pessoa de baixo custo. Eu não sou bom. Eu não acredito em mim mesmo, é por isso que tenho que baixar meu preço. Você diminui sua percepção de impacto porque não está obtendo resultados para essas pessoas, então começa a questionar sua própria validade e sua convicção começa a cair. Você não se sente tão confiante na sua capacidade de fornecer serviços e valor porque continua tendo que diminuir seus preços. Você quase começa a sentir que está tentando dar seus serviços para ter sucesso, então as pessoas não querem comprá-los de você porque você não está convencido, porque de alguma forma já sabe que não pode fornecer um nível de serviço, pois não tem nenhuma margem sobrando, certo? O que leva ao próximo ponto, que são os níveis de serviço, certo? Seu nível de serviço diminui porque você simplesmente tem menos dinheiro. Você não pode pagar as pessoas. Você não consegue atrair talentos melhores. E assim é um ciclo vicioso descendente. E sua equipe de vendas, que pode ser você ou sua equipe, começa a perder convicção em você e nos seus serviços por causa de tudo que eu acabei de dizer, certo? Agora, vamos olhar pelo outro lado. Se você puder aumentar seu preço, certo, você aumentará sua lucratividade, certo? Você aumentará seu valor percebido de si mesmo. Você pensa, ei, somos um líder premium, somos os melhores nisso, que é uma categoria única. Sua percepção de impacto aumentará. Você sente que seus clientes estão obtendo melhores resultados ao trabalhar com você. Os seus níveis de serviço vão aumentar porque você terá dinheiro excedente para reinvestir em talento, reinvestir em proporcionar uma experiência excepcional, e a sua equipe de vendas ou você estará extremamente convencido porque sabe que está mudando a vida das pessoas e causando o impacto que sempre quis, que é o motivo pelo qual começou o negócio em primeiro lugar.
E você pode ter cometido alguns desses erros até este ponto, mas está tudo bem, porque você sempre pode mudar, porque essa é a beleza de sermos nossos próprios chefes. Podemos sempre tomar as decisões, certo? Então, esse é o ciclo virtuoso do preço, e espero que eu esteja convencendo você agora a aumentar os preços. Mas vou te dar mais um exemplo real de por que vale a pena, porque você deve cobrar o que vale. Certo? E esse preço, por si só, é uma comunicação de valor. Pense nisso. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Então, este foi um teste de degustação. Vou citar o estudo em algum lugar, mas por agora, este foi um teste de degustação às cegas, feito com 3 vinhos, certo? E assim, eles apresentaram aos degustadores um vinho de baixo preço, um vinho de preço médio e um vinho caro. Tudo bem? Então, eles podiam ver o preço nas garrafas bem na frente deles. Eles provaram e pediram para as pessoas classificarem como bom, melhor, ótimo, certo? Então disseram que o de preço baixo, sem surpresa, não era tão bom. Disseram que o médio era médio e disseram que o de preço mais alto era ótimo. Certo? Bastante padrão, e muitos de nós meio que chegamos a essa associação, sabe? Vinhos bons são mais caros, e é por isso que é por isso que são bons, é por isso que são mais caros, certo? Mas aqui está o que é interessante. Todos esses vinhos eram, na verdade, o mesmo vinho, apenas colocados em garrafas diferentes com etiquetas de preços diferentes. E é por isso que isso é tão importante. As pessoas literalmente perceberam mais valor do mesmo produto porque o preço era mais alto. Isso significa que você não cobra preços mais altos apenas porque seu produto é melhor. Cobrar preços mais altos também torna seu produto melhor. Pense nisso por um segundo. Agora, se você é o dono do negócio de vinhos desta garrafa em particular, e tivesse uma maneira de fazer uma coisa que lhe rendesse mais dinheiro e aumentasse a percepção dos seus clientes acreditando que o que você tinha era melhor, você faria isso? Claro. Certo? Porque você não obteria o melhor resultado para o seu cliente, certo? Porque você iria querer vender o vinho ruim quando poderia vender o vinho excelente, certo? E é exatamente o mesmo vinho. Por que você não faria isso? Claro que faria. Você não fez porque provavelmente tinha medo do que poderia acontecer. Mas estou lhe dizendo, tendo feito isso com tantos negócios, se você puder aumentar o preço, aumentará a percepção de valor e as pessoas vão gostar mais. Warren Buffett, ele assumiu a Siscandy, sabe, há 30, 40 anos, seja lá quando foi. Desde então, ele fez $1 bilhão com essa compra que ele fez por $24 milhões, certo? $1 bilhão em fluxo de caixa livre líquido. Isso é dinheiro que ele retirou do negócio após reinvestir. E a cada ano, o que eles fizeram foi aumentar os preços a uma taxa maior que a inflação. E assim, eles aumentaram em 5, 6%. Todo ano eles aumentam o preço e descobriram que os chocolates eram realmente bastante inelásticos, no sentido de que as pessoas estariam dispostas a pagar 40, 50, 60 dólares por uma caixa de chocolates, certo? E quando começaram, eles estavam, você sabe, nem perto disso. Mas ao fazer isso, eles aumentaram seu lucro, aumentaram a qualidade percebida do seu produto e fizeram tudo isso simplesmente mudando um número. Quão incrível é isso? Essa é a beleza do ciclo virtuoso do preço, certo? Então, o objetivo é ser tão mais caro que o consumidor deve parar e pensar. Isso não pode ser a mesma categoria de solução que a de todos os outros, tornando você uma categoria única. É assim que eu sempre gosto de pensar sobre isso. Se você conseguir fazer seu preço ficar tão desconectado do mercado, não apenas um pouco mais caro, mas significativamente mais caro do que o resto do mercado, então eles têm que parar. Então, quando comecei a Gymwatch, que foi minha primeira empresa, quando entrei no mercado, o concorrente mais caro estava com um preço de $5 mil. E eu pensei comigo mesmo, bem, eu não quero ser apenas um pouco mais caro, eu quero ser muito mais caro. E assim, o nosso produto, a coisa mínima que alguém poderia comprar de nós, era $16 mil, e a próxima coisa que alguém poderia comprar de nós era $126 mil. Certo? Estava tão fora do que todos os outros estavam fazendo, que eles pensaram, meu Deus, tipo, isso tem que ser algo diferente. Deve ser algo diferente porque tem que ser porque o preço é tão diferente. E assim, o seu preço comunica muito sobre o seu negócio e o valor que você vai fornecer que está inextricavelmente ligado ao valor que você está proporcionando, certo? É por isso que em uma das nossas maneiras de ajustar o valor é realmente olhar para o preço e garantir que estamos cobrando o que vale, para que possamos fornecer os resultados de uma maneira significativa para nossos potenciais clientes. Porque, obviamente, todo aquele dinheiro extra que eu consegui ter em comparação com meus concorrentes, eles tinham $5 mil e tinham que fazer uma margem a partir disso. Eu tinha $16 mil, eu podia reinvestir $5 mil imediatamente para criar uma experiência inacreditável. Eu poderia investir o custo total do programa deles em melhorar a experiência de alguém. E como resultado, nossos clientes obtiveram melhores resultados, o valor percebido foi maior, tivemos mais indicações e assim por diante. E esse foi o ciclo virtuoso em ação, certo? Então note, se você tem algo onde um cliente deve realizar opções ou algumas ações, desculpe, para ter sucesso, então seguiria que quanto mais investidos eles estiverem, mais investidos eles estarão. Tudo bem? O que, por sua vez, criará melhores alunos e melhores resultados. Então, eticamente, se você quer dizer que está ajudando alguém o máximo que pode, então você tem que eticamente fazê-los se envolver emocionalmente no resultado, especialmente se você está oferecendo um serviço do tipo faça você mesmo ou feito com você, onde eles têm que fazer algo. Você tem que aumentar o investimento emocional deles para que eles obtenham o resultado, certo? E assim, aumentar a qualidade dos seus potenciais clientes aumenta a qualidade do seu produto. Pense nisso por um segundo.
você pode literalmente aumentar a qualidade do seu produto, porque o nível e o número de clientes que são bem-sucedidos, ao aumentar a qualidade dos seus potenciais clientes, o que você pode fazer aumentando o seu preço, que é uma barreira de entrada para as pessoas entrarem. E assim, dessa forma, você obtém apenas as melhores pessoas, tem mais dinheiro para investir nelas, e então eles têm um valor percebido mais alto. Eles não comparam seu preço com o de mais ninguém porque você está muito fora do alcance deles. E você pode fazer coisas que ninguém mais pode fazer porque você tem mais margem do que todos os outros. E é assim que você cria uma combinação vencedora. Certo? Isso inclui como cobrar o que vale. E então no próximo vídeo, que você pode encontrar em acquisition.com, isso está no treinamento de ofertas. Eu tenho todos esses cursos e módulos para você lá, que são absolutamente gratuitos. Meu objetivo é que qualquer pessoa que esteja abaixo de 3 milhões de dólares por ano use meu material e ganhe dinheiro. Tipo, absolutamente pegue, para fazer seus 3 milhões de dólares ou mais. E espero que você saiba, uma vez que ultrapassa 3 ou 5 milhões, você sabe, nos ligue e adoraríamos ajudá-lo a chegar a 30 ou mais e sair para que você só precise ficar rico uma vez. Então continue sendo incrível. Nos vemos do outro lado. Tchau.